Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu preparei contando como vai ser todo o passo a passo de uma análise de risco e a assessoria na compra e venda de um imóvel. Esse aqui é um cliente especial que ele comprou 12 hectares de uma área rural e pretende agora expandir comprando uma propriedade vizinha. Ele tem uma ideia de um projeto bem robusto e que vai ser bem interessante, mas aqui nesse vídeo, que vai ser gravado em vários dias, eu vou contar para vocês todo o trabalho que vai ser feito. O objetivo desse trabalho da análise de risco é que o cliente compre o imóvel com a menor quantidade de riscos possíveis, com todo o mapeamento daquele imóvel para que ele evite um prejuízo. Então aqui a gente vai fazer da seguinte forma: sempre quando eu fecho um contrato com o cliente, eu procuro entender todo o contexto, tanto da parte negocial como da parte jurídica. Então com tudo isso ele já me passou, ele me contou do que se trata, me contou o projeto, e aí com essas informações eu consigo trazer as melhores soluções jurídicas, garantindo que seja feita uma compra segura. E nós já fizemos todas as solicitações dos documentos necessários, tanto documentos do vendedor como do comprador e os documentos do imóvel. Muitos desses documentos eles não possuem, então nosso escritório faz o trabalho de mapeamento e solicitação desses documentos. Então vamos iniciar o trabalho e ao longo dos dias eu vou postando o restante aqui. Depois de recebida toda a documentação do cliente que ele nos enviou e o que nós já solicitamos, isso geralmente leva alguns dias, mas já recebemos e agora vamos começar o trabalho de análise dessas documentações, de acordo com o que a gente conversou com ele, da pretensão dele, para com isso podermos mapear todo o risco que tem na operação e identificar se há alguma peculiaridade que possa impedir a venda ou se a venda, ao que tudo indica, vai seguir para a sua finalização com uma conclusão tranquila. Então vamos em frente. E com a finalização da análise de risco, analisamos toda a documentação que o cliente nos passou, fizemos um mapeamento dos potenciais riscos, das condições do negócio em si, e nesse caso, felizmente, não identificamos nenhum risco que pudesse impedir a concretização do negócio. Claro que algumas regularizações pontuais, pequenas averbações vão ser necessárias, mas nada que impeça a compra, nada que impeça também a venda desse imóvel. E agora a gente segue para uma parte também importante, que é a fase do contrato. Nessa fase a gente deve constar todas as circunstâncias acordadas pelas partes, mas ela não é por si só a fase mais importante, mas sim uma continuidade da fase de análise de risco. Contrato devidamente pronto e enviado ao cliente e ao vendedor. Então eles vão fazer a assinatura do instrumento. Quando eles fizerem a assinatura do instrumento, vão nos devolver para que com isso possamos iniciar os trâmites da assinatura da escritura pública. Então, continua acompanhando. Após o recebimento do contrato assinado com as firmas reconhecidas, nós iniciamos o processo de lançamento do ITBI na prefeitura. Então demos entrada lá no contrato com toda a documentação e aí tivemos uma situação peculiar em que a prefeitura cobrou a base de cálculo do ITBI num valor venal, num valor por estimativa que eles fizeram e não no valor da compra e venda que de fato ocorreu. Eu vou até gravar um vídeo contando um pouco mais de como é que fizemos para resolver, mas o importante aqui para esse vídeo é que nós conseguimos resolver a questão de forma célere, sem que o cliente tivesse que pagar esse valor a mais, o que gerou grande economia para ele. Passada essa fase na prefeitura e resolvida a questão do ITBI, iniciamos o processo no cartório de notas para lavrar a escritura pública. Enviamos para o tabelião a minuta da escritura, enviamos a documentação, enviamos tudo que era necessário nessa etapa e ele, em contrapartida, nos enviou a minuta, o rascunho da escritura feita por eles. Nós já fizemos a revisão desse documento e está tudo ok, tudo de acordo com o que foi estabelecido em contrato e agora a gente vai devolver essa minuta para que sejam coletadas as assinaturas do comprador e do vendedor para que se inicie a etapa final e a gente consiga, enfim, resolver esse caso. Com as escrituras assinadas e em mãos, agora se inicia a etapa final, que é no cartório de registro de imóveis, que é onde de fato vai ocorrer a transmissão da propriedade. No cartório de notas, você pode escolher o que mais lhe convém. Pode ser um próximo da sua casa, algum que você já tem confiança, então é de sua livre escolha. Já no cartório de registro de imóveis,
você não tem opção, porque cada cartório tem a sua circunscrição que engloba determinada localidade. Então, se seu imóvel faz parte daquela localidade, necessariamente ele vai ter que ser registrado naquele cartório, que é onde vão estar compilados todos os atos decorrentes daquele imóvel, daquela matrícula. E nós acabamos de fazer o protocolo eletrônico do pedido de registro no cartório de imóveis. Nessa etapa não é necessário que os clientes assinem, pois nós temos procuração e temos poderes com isso para praticar esses atos em nome dele. Então nós vamos iniciar, como já iniciamos agora o protocolo, essa última etapa para concluir de fato a transmissão da propriedade. Essa última etapa, a título de curiosidade, ela é feita eletronicamente. Hoje em dia é possível que você, pelo próprio sistema do cartório, você consiga fazer toda a etapa eletronicamente sem a necessidade de se deslocar até o cartório. Isso nos permite ter uma atuação nacional, além de ganhar tempo e ser muito mais fácil a tramitação e o acompanhamento desses protocolos. Por fim, com o término na fase do cartório de registro de imóveis, agora na matrícula consta a transmissão da propriedade em nome do adquirente. Então o comprador agora ele passa a ser realmente o real proprietário de fato e de direito daquele imóvel. Então agora é só dar boa notícia ao cliente, entregar os documentos e informar que o procedimento foi totalmente concluído. E esse vídeo eu mostrei para vocês como é que foi um passo a passo de uma análise de risco e transmissão da propriedade do imóvel em cartório. Hoje em dia, com as plataformas eletrônicas, com o sistema informatizado, a gente consegue ter uma maior celeridade e nos permite também atuar de forma nacional. Hoje nós temos clientes em praticamente todos os estados do país e com essas plataformas conseguimos atender mais. Até a próxima!